Bom pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui da série de Física Mecânica aqui do canal do YouTube. Hoje, seguindo a nossa série, nós vamos falar sobre conservação do momento linear ou conservação da quantidade de movimento, um tópico muito importante aqui no estudo da mecânica. Lembrando que esse vídeo é uma continuação daquilo que a gente já viu até agora, então eu vou deixar recomendado aqui a playlist para você poder dar uma conferida e ter um estudo bem completo desse conteúdo. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Bom pessoal, então vamos lá. Em que parte da física é importante eu entender a conservação do momento linear? Esse conceito ele é particularmente importante quando eu estou querendo entender ou querendo estudar a interação entre dois corpos. Então, um exemplo clássico que nós temos para estudar a conservação do momento linear é dois astronautas aqui no espaço. Então, na medida do possível que meus dons artísticos permitem, entendo que isso aqui são dois astronautas. Então, o astronauta A e o astronauta B. E o que acontece? Eles estão fazendo uma dança no espaço e o astronauta A vai empurrar o astronauta B. Então, eles vão se empurrar aqui mutuamente, certo? No momento em que o astronauta A empurra o astronauta B, existe então uma força que o A exerce em B, essa força AB aqui na direção horizontal, sentido da esquerda para a direita. Da mesma forma, existe uma reação, então, no astronauta A, pela terceira lei de Newton, lei da ação e da reação, que vai me dizer que vai surgir aqui no astronauta A uma força que o B aplica no A. Então, à medida que ele aplica a força do A em B, existe uma força de reação, força de B em A. Isso no espaço, então, e eu considero o espaço porque não existe nenhuma outra força externa que atuando, atrito, resistência do ar, nada disso está atuando, é simplesmente a força dos astronautas atuando sobre esse sistema. Nesse meu caso aqui dos dois astronautas, eu posso pegar o seguinte: o meu sistema que eu vou analisar são os dois astronautas em conjunto. Pela lei da ação e da reação, como eu havia comentado, a força que o B aplica em A é igual a menos a força que o A aplica em B. Por que esse sinal de menos? Esse sinal de menos aqui é devido ao sentido da força que B aplica em A ser oposto ao sentido da força que A aplica em B. Apesar de ambas estarem na horizontal, os sentidos, um é da esquerda para a direita, outro da direita para a esquerda. Então, esse sinal de menos vai me dizer isso, né? O sinal aqui é invertido. Eu posso passar então FAB para o outro lado e eu vou ter que a soma das forças tem que ser igual a zero. No vídeo ali de momento linear ou quantidade de movimento, nós falamos que a segunda lei de Newton ela foi definida não como força igual a massa vezes aceleração, né? Que é o que a gente normalmente vê na escola. A gente viu que isso aqui era um caso particular para quando a massa era constante. Mas ela foi definida como sendo a variação infinitesimal de momento em relação ao tempo. Se você lembra bem, eu falei que essa conta aqui de derivada ela não é vista muito no ensino médio. Alguns alunos até veem, mas ela é mais no ensino superior. Mas você não tem que se atentar a ela, você tem que imaginar que isso aqui é uma variação, tá bem? Como se fosse um delta. Então, cada força aqui pode ser definida como força era igual a variação de momento em relação ao tempo. Se eu estou querendo falar da força que A aplica em B, então eu estou falando da variação do momento de A em relação ao tempo. E se eu estou querendo falar da força que o B aplica em A, então eu estou falando da variação do momento do B em relação ao tempo. Aqui no caso só está o trocado, né? Se eu estou falando da força que o A aplica em B, se o B está sendo aplicada a força, quer dizer que aqui então é a variação do momento de B, né? E se aqui eu estou falando da força que o B aplica em A, então é o A que está sendo variado o momento. Então só pensem aqui que é o contrário, só esse adendo aqui. Mas enfim, então na segunda lei de Newton a definição era que força era a variação de momento em relação ao tempo. Então eu vou ter dessa forma, substituindo força por variação de momento em relação ao tempo, eu vou ter essas duas equações aqui, das quais eu consigo deixar em evidência a variação de tempo e esse Dzinho aqui que é a variação de momentos, fazendo com que a variação da soma dos momentos em relação ao tempo tem que ser igual a zero. Então olha só, a variação da soma dos dois momentos em relação ao tempo é igual a zero. E aí você pode estar se perguntando aonde que eu vou usar esse conceito, para que vai me servir essa equação. A gente pode definir então uma grandeza chamada momento linear total, que é basicamente a soma dos dois momentos, momento de A mais momento de B, eu vou definir como sendo o momento P. Eu sei que a soma das forças do meu corpo vai ser igual então, naquela outra folha, era essa variação do PA mais o PB, só que PA mais PB eu chamei de P. Então aqui eu tenho que a soma das forças vai ser igual a variação do momento linear total em relação ao tempo. Isso tudo tem que ser igual a zero, porque lembrando, a soma das forças era igual a zero. Se eu estou falando que a variação do momento em relação ao tempo é igual a zero, isso quer me dizer que não estou variando o momento. Então, o que eu posso
tirar de conclusão disso aqui? Que a taxa de variação do momento linear total P é igual a zero. Ou seja, se existir no meu sistema apenas essas duas forças, não existe nenhuma outra força externa atuando, simplesmente as forças internas aqui ao meu sistema atuando, o que vai acontecer? Quando a soma vetorial das forças externas que atuam sobre um sistema é igual a zero, ou seja, só tenho ali as forças internas, o momento linear total do sistema permanece constante, ou seja, não há variação de momento. Então, esse é o teorema da conservação de momento linear ou conservação da quantidade de movimento. Quando não existem forças externas atuando, ou melhor, quando a soma das forças externas é igual a zero, como a gente viu aqui, um par ação e reação, o que acontece é que o momento linear antes e depois no meu sistema ele vai permanecer constante, logo não vai variar. Poderia pensar também que a quantidade de movimento no instante final é igual à quantidade de movimento no instante inicial. Se você lembrar que a quantidade de momento é massa vezes velocidade, eu vou ter que a massa final vezes a velocidade final é igual a massa inicial vezes a velocidade inicial. Na maioria dos casos, a massa ela permanece constante, então você vai usar essa equação para descobrir a velocidade final do meu corpo após um impacto, por exemplo. Então vamos ver aonde que a gente consegue aplicar esse teorema da conservação da quantidade de movimento e por que ele é útil aqui na física. O exemplo que a gente vai fazer aqui é o exemplo de um recuo de um rifle. Então esse aqui é um rifle, né? Bom, acho que dá para entender que é um rifle, tentei desenhar na medida do possível, com meus dons artísticos. Ele está lançando então uma bala. Esse rifle ele tem uma massa de 3 kg, a velocidade da bala quando sai do rifle é de 300 metros por segundo e a massa da bala é de 5 gramas. O que é interessante a gente pensar aqui? A força de recuo que o rifle vai receber, ela nada mais é do que uma reação à força que o meu rifle imprimiu na minha bala. Pensa o seguinte, a bala ela estava em repouso. Deixa eu até mudar a câmera aqui. A bala ela estava em repouso e ela foi acelerada até 300 metros por segundo, certo? Ela saiu de velocidade zero até 300 metros por segundo. Logo, houve uma aceleração. Se houve uma aceleração, eu necessariamente preciso ter uma força. Lembrando que quem gera aceleração no corpo é uma força. Então quer dizer que houve uma força que o rifle imprimiu na minha bala. Ao mesmo tempo, a terceira lei de Newton vai me dizer que existe uma reação da bala ao meu rifle. E essa reação da bala ao rifle vai causar o recuo do meu rifle. Então aqui, se eu analisar esse sistema como sendo a força que o rifle aplica na bala e a bala aplica no rifle, um par ação e reação, a soma dessas forças tem que ser igual a zero. Logo, eu posso aplicar o princípio da conservação de momento linear. Eu vou ter aqui o quê? Que a quantidade de movimento que eu tinha no instante inicial tem que ser igual à quantidade de movimento que eu tinha no instante final. Beleza, agora a gente vai estudar quais os elementos que possuem massa e têm velocidade para a gente jogar aqui nas fórmulas de quantidade de movimento. Inicialmente, eu tinha o que? A massa do rifle mais a massa da bala. Tudo isso aqui numa velocidade inicial, na mesma velocidade inicial, que era qual? Era zero. No início, ambos estavam em repouso, por isso até que eu deixei em evidência aqui, porque ambas as velocidades aqui são nulas no início. A quantidade de movimento final já vai ser diferente. Eu vou ter a massa do rifle vezes a velocidade do rifle, que seria uma velocidade de recuo, mais aqui a massa da bala vezes a velocidade da bala. A quantidade de movimento de cada elemento isolado é massa vezes velocidade. Só que eu tenho que pensar que a quantidade de movimento total no instante posterior aqui vai ser tanto a soma da quantidade de movimento que eu tinha no rifle mais a quantidade de movimento que eu tinha na bala. Se eu estou querendo calcular então a velocidade de recuo do rifle, o que eu posso fazer? Velocidade de recuo vai ser igual a menos mb vezes vb, né, passando esse termo ali para o outro lado. Estava positivo, passou negativo. E o mr que estava multiplicando vai passar dividindo. Aqui muito importante a gente lembrar, né, de converter as unidades. Então, a massa da bala é 5 gramas, vai vir aqui. Então, aqui menos 0,005 kg. Vezes a velocidade da bala, que é 300, já está em metros por segundo, então não preciso alterar. Dividido pela massa do rifle, que é de 3 kg. A velocidade de recuo, então, vai ser menos 0,5. O que? Se eu usei a velocidade em metros por segundo, resposta metros por segundo também. Então essa é a velocidade de recuo do rifle. Percebe que como há uma conservação da quantidade de movimento, a bala ela possui menos massa e, portanto, ganhou mais velocidade. Ao mesmo tempo, o rifle tem mais massa, 3 kg, né?
e, portanto, a velocidade de recuo dele é bem menor que em relação à da bala. Então, quanto menor a massa, maior a velocidade. Quanto maior a massa, menor a velocidade. Certo? Então, a gente pode ter essa análise aqui, dado que existe a conservação da quantidade de movimento, existe uma relação inversa entre massa e a velocidade final, devido ao princípio da conservação aqui da quantidade de movimento. Gostou? Esse princípio ele vai ser bastante útil quando a gente estiver analisando as colisões, tanto as elásticas quanto as inelásticas, e esse tipo de exercício cai bastante no Enem e nos vestibulares. Então na próxima semana a gente vai estar vendo aqui esse conteúdo. Se você gostou e esse vídeo foi útil para você entender mais essa matéria, não deixe de deixar o seu like aqui embaixo, compartilhar com seus amigos para que esse conteúdo possa alcançar mais pessoas e se inscrever no canal, para você poder estar por dentro de tudo que a gente está postando. Lembrando que todas as terças tem resumo novo no perfil do Instagram e todas as sextas tem vídeo aqui no canal do YouTube. Um forte abraço a todos vocês e bons estudos!